Oi pessoal, bem-vindo ao canal Wagner Salles Artes. Eu sou Wagner Salles e hoje vamos mergulhar na história, nos detalhes e nos simbolismos de uma das obras mais icônicas do neoclassicismo, A Morte de Mahat, pintada por Jacques-Louis David. Você já se perguntou como uma pintura pode captar um momento histórico tão intenso e dramático? Prepare-se para descobrir uma fascinante história por trás dessa obra-prima. Lembrando de se inscrever caso ainda não seja inscrito e já dá seu like para ajudar o canal. Agora vamos para o vídeo. Toda obra de arte está envolta do seu período histórico, e aqui no caso vamos estudar o contexto que levou aos fatos. Para que possamos entender a morte de Mahat, precisamos voltar um pouco no tempo. Na França do século XVIII, em plena Revolução Francesa, Jean-Paul Marat, o protagonista da nossa história, era uma figura controversa, um médico, jornalista e político radical, famoso por seu jornal, O Amigo do Povo. Marat era uma voz poderosa entre os jacobinos, um grupo que defendia mudanças radicais na sociedade francesa. Em meio ao cenário de turbulência, ele fez muitos inimigos. E um desses inimigos, chamado Charlotte Corday, quem o assassinou em 13 de julho de 1793. Mas como a morte de Marat se transformou em uma das pinturas mais memoráveis da história da arte? É aqui que entra Jacques-Louis David, um amigo pessoal de Marat e um dos maiores pintores da sua época. Ele então decidiu imortalizar a morte de Marat em uma obra que não só registrasse o acontecimento, mas que também o elevasse a um símbolo revolucionário. Agora vamos olhar mais de perto a pintura. A morte de Mahat retrata o exato momento após o assassinato. Mahat está na banheira, onde costumava trabalhar devido a uma condição de pele que o fazia buscar alívio nas águas. Ele segura uma carta na mão esquerda, supostamente a que Corday usou para entrar em sua casa, enquanto sua mão direita segura a pena, caindo inerte. O contraste entre o corpo pálido de Mahat e o fundo escuro é marcante. David usa um fundo simples e escuro, quase vazio, para focar toda a nossa atenção em Mahat, que aparece iluminado e centralizado. Assim, essa escolha não é apenas estética, mas carrega um simbolismo profundo. O fundo escuro sugere a escuridão da traição e da morte, enquanto a luz que incide sobre Mahat o transforma em uma figura quase sagrada, um mártir da causa revolucionária. A expressão no rosto de Mahat é tranquila, quase serena, o que pode parecer paradoxal, dado ao evento trágico. Tirando o contexto de toda a cena, ao olhar para o rosto, nos deparamos quase como se ele estivesse dormindo, e de certo modo ele está. Essa serenidade, no entanto, sugere que Mahat morreu em paz, sacrificado pela sua causa. David, o pintor, com essa representação, nos dá a mensagem que Mahat, mesmo em seus últimos momentos, permaneceu fiel às suas ideias, às suas causas. Jacques-Louis David foi fortemente influenciado pelos ideais neoclássicos, que valorizavam a simplicidade e a clareza inspiradas na arte clássica. Em A Arte de Mahat, vemos uma composição que lembra rigor e austeridade das estátuas romanas. A pose de Mahat é compatível à de Cristo, morto, um símbolo deliberado que leva Mahat aos status quase messiânicos.
Outro detalhe interessante é a carta na mão de Mahat. Ela contém as palavras a Mahat Davi e o pedido de ajuda de uma vítima necessitada, supostamente escrito por Corday. Essa carta sublinha o caráter altruísta de Mahat, mostrando-o como um defensor dos oprimidos até os últimos momentos da sua vida. O pano que cobre a mesa e o tinteiro ao lado da banheira também têm significados profundos. A mesa lembra um altar, com o Mahat como um sacrifício, e o tinteiro e a pena indicam que ele está trabalhando até os últimos suspiros, sempre a serviço do povo. Davi não apenas captou o momento da morte, mas construiu uma narrativa visual que transformou Mahat em um herói trágico e um símbolo da Revolução Francesa. Após a conclusão da pintura, ela foi exibida ao público como uma peça de propaganda revolucionária. Foi amplamente celebrada pelo jacobinos, que ajudou a consolidar Mahat como um mártir. No entanto, a recepção de A Morte de Mahat mudou ao longo do tempo. Durante o Diretório e o Império Napoleônico, o quadro perdeu parte de sua importância política, mas ganhou o reconhecimento como uma obra-prima do neoclassicismo. Hoje, A Morte de Mahat é estudada não apenas por sua habilidade técnica, mas também por seu poder como uma peça de propaganda política e o impacto no imaginário revolucionário. É uma obra que transcende seu contexto histórico para se tornar um ícone da luta pela justiça social e a liberdade de expressão. Agora eu gostaria de trazer algumas curiosidades para vocês. Davi como propagandista. Jacques-Louis David era mais do que um pintor. Ele era um ativo participante da Revolução Francesa, usando sua arte como ferramenta política. Ele chegou a se tornar um deputado do governo revolucionário. Mahat na cultura popular. A morte de Mahat influenciou inúmeras representações artísticas e culturais ao longo dos séculos, incluindo filmes, peças de teatro e até mesmo paródias modernas. Aqui eu vou deixar algumas imagens para vocês verem. Localização da obra. Atualmente a pintura original está no Museu Real de Belas Artes, da Bélgica, em Bruxelas. Então, se você estiver por lá, vale muito a pena conferir essa obra. E aí, gostaram de saber mais sobre a morte de Mahat? Essa não é só uma pintura, mas um testemunho de um movimento tumultuado na história. Se você achou esse vídeo interessante, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe aqui nos comentários suas impressões sobre a obra. Lembrando que tem o link do meu primeiro livro de poesia que se chama Para Quem Nunca Beijou o Céu. Valeu pela presença, um grande abraço e até o próximo vídeo.